Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Pastor Carlos Júnior, mais uma vez aqui no meu, no seu, no nosso canal, Querol Barra do Jucu, e no quadro Uma Água com Gás, hoje com a minha garrafinha aqui, ó, hoje a minha garrafinha do Haggai, e uma porção de quê? De Bíblia. Falamos de Mateus capítulo 1, e agora vamos falar de Mateus capítulo 2, a porção do Evangelho. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like e compartilhe, comente, fale a sua opinião, faça suas perguntas. A gente vai até Apocalipse. Já pensou que viagem maneira? Que viagem surreal, sobrenatural? É isso mesmo. Vamos lá então? Mateus capítulo 2, versículo 1, eu vou ler todo o texto e vou fazer um breve comentário e depois uma aplicação, tá bom? Dentro daquela nossa regra de ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, tá certo? Vamos lá então. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se com ele toda Jerusalém. E depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram a estrela que tinham visto no Oriente, foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram. Depois, abriram seus tesouros, oferecendo-lhes presentes de ouro, incenso e mirra. E sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Bom, aqui nós temos então um relato sobre essa intervenção milagrosa, né, e de Mateus capítulo 2, e é um texto muito rico. E eu quero começar no versículo 1 que diz o seguinte: olha, tendo Jesus nascido em Belém, ou seja, ele nasceu em Belém, que é profecia, né, as profecias se cumpriram. No tempo do rei Herodes, ele fazia parte da família que administrava aquela região, né, uma tetrarquia, que eram 4 partes, né, desde o Império Romano assumindo a Palestina em 63 com o general Pompeu, e Herodes, frutos, né, de casamentos, de arranjos, né, a mistura dos asmoneus com os ptolomeus que tomaram conta de Alexandria. Interessante que vão falar o seguinte, que vieram os magos do Oriente. E que magos são esses? Provavelmente são magos da Babilônia, astrólogos, pessoas que olhavam, observavam os astros. Há uma tese que falam que eles eram da região de Omã, da terra de Jó. Mas eu acredito que não, sabe, pessoal? Porque acredito que quem influenciou esses homens aqui foi o profeta Daniel 500 anos antes, os astrólogos. Lembram deles? Pois bem. Quando eles chegam a Jerusalém, e é lógico que eles vão para Jerusalém, porque a ideia é que o rei daquele país, daquele estado, vai nascer na capital. Eles vão até Jerusalém, perguntam para Herodes, Herodes fica perturbado, é uma comitiva, falam por aí que eram 3 magos, né? Mas não são 3 magos, a Bíblia não relata sobre isso, a Bíblia fala que apenas que eram magos, né? E acredito eu que deveria ser em torno aí de uma comitiva de 100 pessoas, e talvez 30, 40, até 100 magos, né? 100
uma comitiva chega. Então esse negócio que são 3, isso aí é apenas eles deduzem por causa dos tesouros e da oferta que foi dada para o menino Jesus, ok? Herodes vai consultar aos escribas, aos fariseus, aos mestres da lei. Eles relatam que o Messias vai ser, que vai nascer em Judá. Eles confirmam isso. E aí vamos à parte interessante e algo bem bacana para a gente poder entender. Eles foram guiados por uma estrela. Provavelmente essa estrela ela passou, ou pode ser o cometa Halley, ou pode ser um alinhamento, né, dos planetas no nascimento de Jesus. O cometa Halley passou 4 antes de Cristo, então provavelmente é onde Jesus nasceu mesmo, tá? Então provavelmente pode ter sido um cometa, né? Estamos aí com 3 Atlas que está passando agora, né? Nesse período que nós estamos aqui, hoje 28 de outubro de 2025. Interessante que eles olham de novo a estrela e ela para em Belém. Só que essa estrela aqui não é mais um cometa, muito menos um planeta. Provavelmente é o anjo. Essa estrela aqui, e anjos você sabe que também lá na antiga aliança tinham essa conotação, né? Então provavelmente é um anjo que parou aonde estava. Agora vem uma revelação. Os magos nunca foram lá na manjedoura. Os magos, eles foram até Jesus quando ele tinha 2 anos de idade. Você vê aqui no versículo de número 10 que eles olham, entram na casa e veem o menino e a mãe. Opa, outra coisa interessante, hein? Nunca Mateus coloca a mãe e o menino, é sempre o menino e a mãe. Porque Jesus vem em primeiro lugar. Maria é secundário, né, pessoal? Maria, por mais que seja uma mulher abençoada e uma mulher tremenda, uma mulher realmente usada pelo poder do Espírito Santo, Maria não é coautora, Maria não é corredentora, Maria não é com as funções do Messias. Então sempre você vai ler o menino e a mãe. Estava o menino e a mãe. Estava o menino e a mãe. Nunca a mãe e o menino. Sacaram isso aí? Fique esperto, porque Jesus é o centro de tudo. Da minha Bíblia, da sua Bíblia também, tá bom? Glória a Deus. E aí eles entram e entregam os seus tesouros. Ouro, incenso e mirra. Por quê? Não é porque eles eram 3. É porque representavam, tem um simbolismo aí, a tipologia, né? E tem um simbolismo. Ouro, porque ele era rei. Incenso, porque ele era sacerdote. E a mirra, porque ele era profeta. A mirra também já está preparando o corpo dele para o sepultamento. Então, ouro, porque ele era rei. Incenso, porque ele era sacerdote. E mirra, porque ele era profeta. O triplo ministério de Jesus: rei, sacerdote, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e profeta. Então Jesus, ele recebeu esses 3 tesouros. Por quê? Porque exatamente, né, gente boa, exatamente era a tripla função de Jesus. Não é porque eles eram 3, tá? E no final diz que eles foram avisados. Então sempre nesse capítulo a intervenção divina. Como no capítulo 1 vocês viram, no capítulo também 2 vai ter muito a intervenção divina. Eles vão em sonhos, em divina revelação, vai avisar para José também, nós vamos ler daqui a um tempo, né? E vocês vão ver sobre isso. Quero falar sobre a aplicação. Eu li o texto, eu expliquei o texto. Tem alguma dúvida dos versículos? Escreva aí. Fale o seu comentário, escreva. Talvez você não concorde comigo, não tem problema. No respeito, você dá a sua opinião. Aí eu quero falar sobre a aplicação do texto. E a aplicação do texto eu vou colocar o seguinte: como será o seu sentimento com a vinda de Jesus? Sabe por quê? Porque na primeira vinda de Jesus nós tivemos um sentimento de perturbação, um sentimento de anestesia, de frieza, de indiferença, e tivemos um sentimento de alegria.
O sentimento de perturbação com Herodes, lá no versículo de número 3. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se. Essa perturbação ela vem por causa da política, por causa do poder, por causa da força bélica. Ninguém quer perder o poder, ninguém quer perder a mamata, ninguém quer perder o poder que ela tem. E aí essa perturbação está no mundo, com esse mundo dividido, esse mundo polarizado, essa perturbação que faz com que a igreja se esteja até no meio dessa perturbação. Será que esse é o seu sentimento ante a volta de Jesus? Agora nós temos também o segundo sentimento, que é a indiferença. A Bíblia fala que lá no versículos 5, 6 e 7, os mestres da lei, os pastores da época, eles falaram, ele vai nascer em Belém. Eles não estavam nem aí com a hora do Brasil. Estava acontecendo tudo e eles estavam indiferentes. A Bíblia fala, lá em Mateus capítulo 24, que ao surgir muitos falsos profetas e cristos, a iniquidade vai aumentar e o amor de muitos vai esfriar. É a chamada apostasia. Do lado da apostasia anda o avivamento. Em que lado você está? A indiferença dessas pessoas era impressionante. Agora nós temos o terceiro sentimento, que é a alegria. A Bíblia fala que os magos que vieram do Oriente, que não conheciam nada de Bíblia, que não conheciam nada de Jesus, que não cantavam nenhuma música gospel, esses caras ficaram extremamente alegres. E aí eu faço a pergunta para você. Jesus está para voltar a qualquer momento. Jesus está para voltar para nós a qualquer momento. Ele já sabe o dia, o Pai já sabe todas as coisas, né? A qualquer momento vai acontecer de aparecer Jesus nas nuvens dos céus. Qual é o sentimento que está no seu coração? Um sentimento de perturbação, um sentimento de indiferença da religião ou um sentimento de alegria de se encontrar com Jesus? Meu amigo, eu espero que você tenha muito cuidado, né? Porque a volta de Jesus, ela é real e ela vai acontecer. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva, dê o like, curta, comente, compartilhe. Me ajude a fazer este canal um pouco seu, um pouco meu também. E muito obrigado. Mande as suas perguntas aí e até a próxima porção do Evangelho com aquela água com gás. Aleluia! E é isso aí. Tchau, pessoal. Fique na paz e até lá.